A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez em um papo bem legal, um papo aberto. Hoje aqui entrevistado o nosso pregador adolescente, o Gerson Carvalho. Ele que vem quebrando aí algumas regras, né? Porque hoje a gente quase não via adolescentes pregadores. E com o decorrer dos dias, dos anos, já faz alguns tempos já que nós estamos trabalhando, hoje nós estamos vendo aí, incluindo aí alguns adolescentes como pregador da palavra de Deus. E eu quero aqui já apresentar o nosso pregador, ele que é um dos pregadores do nosso programa Conexão Team, já esteve aqui várias vezes. Paz do Senhor, pregador. Paz do Senhor, pastor Alilson. Quero cumprimentar os irmãos também com a paz do Senhor. Uma boa tarde. E agradecer pelo espaço que nos é concedido para essa entrevista, né? Onde a gente vai estar aqui falando um pouquinho dessa trajetória. Até porque o Conexão Team é nosso, né? O espaço Conexão nosso Team é nosso. É de adolescente. Eu sempre falo que o programa não sou eu que faço. É a gente. É nós, adolescentes. É um programa que a gente tem buscado para isso aí. Mas quando falamos de adolescente pregador, para você, pesa ser um adolescente e hoje pregador da palavra? Primeiramente, essa questão de ser um adolescente e ser um pregador pesa bastante. Porque hoje as pessoas não veem um adolescente como um pregador, só como um adolescente, como uma atração. Tipo, é adolescente que vai pregar. Então elas não enxergam a gente assim, ou como um pregador ou como um homem de Deus, né? Mas como uma atração. E pesa muito essa questão de ser um adolescente pregador, porque até então não tinha adolescente pregador, né? E como primeiro, a responsabilidade da gente é muito grande, pesa muito e fica aquela questão, né? Vai conseguir, vai dar certo. Aí vai falar besteira? Vai falar besteira, exatamente. Sempre tem aquela de ir pregar e alguém tá ali lhe observando justamente se você vai falar alguma coisa que vai quebrar o culto, vai quebrar alguma coisa. O que é importante nessa questão de pregar? Que assim, eu não sei se você já observou isso, mas às vezes as pessoas, eles observam em 1 hora, meia hora de mensagem, você pregou 20 minutos, talvez uma palavra que você fala, né? Isso não é só para você que é adolescente, né? Mas qualquer pregador, as pessoas saem de lá dizendo, rapaz, mas como ele teve coragem de falar isso? E esquece, eu lembro de um pregador que ele tinha alguns vícios de linguagem. Não sei se você já percebeu, aqueles pregador que vai pregar e fica, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. E tinha um irmão lá que foi anotar para ele, anotando tudo o que ele fez, tantos glória a Deus. Quando terminou, o irmão chamou ele e disse, ele era adolescente na época, ele disse, vem cá, tu disse 37 vezes glória a Deus. Aí ele parou e disse, só isso foi. Então o resto da minha mensagem foi bem, então eu estou de parabéns. As pessoas às vezes, eles não vê o lado bom da questão. Teve uma época aí em Parauapebas, que inclusive hoje é nosso pastor Emivaldo, conhecido como Enevaldo, né? Ele começou a ministrar ainda como criança. E eu lembro que na época, quando falava, vai vir pregar o Enevaldo, todo mundo, a igreja juntava, como você estava falando. Hoje as pessoas têm vocês como uma atração, né? Só que nós temos observado que isso, através das ministrações, tem mudado contigo isso aí, não tem? Tem. Através das ministrações, muitas das vezes, até quando a gente vai a primeira vez na congregação e volta de novo, a gente já não volta como uma atração. A gente já volta como o pregador, como um homem de Deus que a congregação reconhece. Porque até quando a gente prega, e muitas das vezes a gente é elogiado por isso, pelo fato de ministrar, pelo fato de falar, a gente, quando retorna na congregação, não retorna como um simples adolescente que vai pregar.
A gente já volta com respeito como um pregador, com respeito do dirigente, com respeito dos departamentos. Isso é importante para a gente, porque um adolescente, como já é dito várias vezes pela UADEP, ele é desacreditado. E quando tem alguém que acredita no adolescente, que acredita nele como um pregador, que acredita nele como um levita, ele se sente confiante para desenvolver aquilo. Então isso é importante para a gente. É até uma questão, Gerson, que a gente sempre fala, esse é um cuidado tanto da igreja em si, do dirigente, do pastor, porque assim, como pregador da palavra, não é simplesmente um contador de história, né? O pregador, quando você assume ali a tribuna para ministrar a palavra, o que você é? Você é um canal de Deus para a igreja. Então assim, pesa muito essa responsabilidade. E você sente essa responsabilidade quando você sente essa responsabilidade? Quando você chega na igreja ou quando você já está preparando a mensagem? Para mim, a responsabilidade ela já vem desde o momento que a gente já está com o sermão pronto. A gente tem a ideia do peso da responsabilidade. Quando a gente está montando a mensagem, desenvolvendo a mensagem para ir pregar no domingo, 3 dias, 4 dias antes, a gente já sente o peso. Porque ali a gente não vai pregar simplesmente para uma só pessoa, a gente vai pregar para várias pessoas com pensamentos diferentes. Então, desde o momento que a gente monta a mensagem, a gente desenvolve o tema, o texto, eu já sinto a responsabilidade que eu vou carregar durante 30 minutos que eu tenho para ministrar no púlpito, no culto de domingo. Ou seja, a palavra, primeiro, ela fala contigo. Sim, a palavra, isso é importante, porque todo pregador, antes dele pregar, antes dele ler um texto, ele tem que absorver aquilo que ele lê. Ou seja, antes dele pregar para a igreja, ele prega para ele. Exatamente, ele tem que pregar para ele. Se eu falo de um texto de santidade, eu tenho que aplicar isso na minha vida para depois eu passar para a igreja. Ô Gerson, ao decorrer dos dias, dos anos, né, que nós já vamos para 3 anos aí trabalhando com adolescente, tu sabia que através de você mudou o meu conceito concernente a pregador adolescente? Porque assim, o que acontece? Eu sei que a gente às vezes conversa muito, nós somos, além de líderes e liderados, nós somos amigos, né? Você sabe disso, que a gente sempre fala que nós temos uma relação de amizade, embora a questão de idade a gente brinca, né? E eu até me tornei adolescente também, né? Estou com 14 anos. Adolescente mais novo. E assim, na minha concepção, eu passei muito tempo dirigindo congregação, foi mais de 10 anos só como dirigente. Então, eu entendo às vezes a preocupação do dirigente quando você chega lá na congregação. E quando eu vi você ministrando, até então você lembra que eu falava, olha, vamos mais nós vamos dividir a mensagem. A primeira mensagem que você ministrou perto, que eu estava junto, foi na Israel de Deus. O evangelista Edson te levou. Ele que me falou de você, ele que descobriu o talento, né? Quero até mandar um abraço aí para o evangelista Edson, um amigo que tem nos ajudado muito na UADEP. Bastante. E quando ele me falou, eu falei, rapaz, pois eu quero ver esse menino. Naquele dia era para mim ser o pregador oficial. E quando você começou a desenvolver a mensagem, eu parei e disse, opa, aí não é só um adolescente, é um ministro de Deus. E eu saí de lá com uma concepção diferente, é tanto que depois desse dia, a gente começou a trabalhar outros adolescentes, né, que hoje nós temos. Sim, temos a Dani. A Dani, que ministrou aqui no sábado passado. Temos o Rafael. Tem o Rafael, que também ministrou também no sábado passado, né? E tem você que tem ministrado. Tem muitos outros que também são ministros. Então, assim, eu acabei mudando o conceito. Agora, quando você vai lá na igreja, dá uma palavra, é uma coisa. Agora, quando tem você como pregador, isso pesa diferente para você? Pesa. Pesa porque quando é a questão da saudação ou a da palavra, a gente ali vai dar apenas uma breve palavra, trazer um breve conhecimento da Bíblia para a igreja. E quando a gente vai ministrar, pregador, ele tem que ter o olho na Bíblia e o outro no relógio. E ali o peso já a responsabilidade ela já aumenta, porque ali não é só uma palavra, é uma pregação. É 30 minutos que a gente tem para
para falar Tem aquilo... que ter bala na agulha. Exatamente, a gente tem que... Eu digo que o pregador ele tem que estar preparado, porque aconteceu agora o episódio no encontro diário do Bairro da Paz, né? Que a nossa coordenadora chegou pra gente de manhã, é você que vai pregar no encontro diário. Se eu não tivesse preparado, eu ia falar, olha, não vou poder, isso e isso. Mas a gente que prega, a gente que canta, a gente tem que estar preparado, porque pode vir uma oportunidade que a gente não espere, e se essa oportunidade chegar, a gente já está com a palavra pronta, com o louvor pronto, para ir ali e fazer a adoração a Deus, levar o incentivo do pregador e do levita. Não é simplesmente meter bronca na igreja, né? Ele está ali para fazer com a igreja, junto com ele, adore a Deus. Ele incentiva a igreja a adorar a Deus. Eu estava olhando uma outra questão que você hoje, você já é obreiro. Sim, tivemos aí essa oportunidade de ministrar na congregação Monte Sião, e o pastor Hilton Marques, um abraço para o pastor Hilton Marques também, ele... Nosso amigo. O pastor Hilton Marques é uma pessoa que eu admiro muito pelo ministério e pelo trabalho pastoral. O pastor Hilton, ele, depois que a gente terminou de pregar, ele olhou e perguntou, tem algum cargo na igreja? Eu falei, não, só adolescente. Ele, depois dessa aqui vai ser consagrado auxiliar. E isso, para a gente, é importante, para o ADEP é importante, ter um adolescente como obreiro. E ver também que mais adolescentes podem chegar nesse nível. Mediante essa questão aí de ser adolescente, pregador e agora obreiro, vai pesando mais? Vai pesando. Eu digo que cada degrau que a gente sobe é mais um peso que a gente carrega, né? Primeiro era só pregação, sim. Depois a gente vai ganhando os cargos para ajudar o vocal, aí é obreiro, e vai pesando. A gente tem que ter... Professor da escola dominical. Professor da escola dominical. Tem que ter pulso firme para fazer isso. Gerson, tu começou nas consagrações. Depois veio para os cultos diários. Agora é pregador oficial, né? Porque assim, eu estava até comentando esses dias que o pregador ele vai tomando uma proporção diferenciada. Você foi para pregar no culto de adolescente, as irmãs gostam e já chama para voltar no culto de oração. Missão gosta e já chama para pregar no culto de missões. Você esteve pregando agora, né, no bairro dos Minérios? No bairro dos Minérios, na congregação Sião Celeste. Culto de jovens. Também. Né? Culto normal da igreja, né, considerado culto da família. Então, assim, hoje tu então já não é mais um pregador adolescente, é um pregador da igreja já. Foi uma escada. Consagração, encontro diária, culto de quarta-feira. E aí foi domingo, culto de missões. Tanto que eu costumo dizer, se a gente tem uma boa palavra, se a gente traz algo que edifique a igreja, com certeza a gente vai ser chamado para voltar lá de novo. Tanto que hoje a gente não tem só a admiração do departamento de adolescente, mas a gente também tem a admiração dos outros departamentos, círculo de oração, obreiro, né? Até outros campos, né? Até outros campos, sim. Fora de Parauapebas, né? Até ministrando CDR 1. Que foi uma experiência maravilhosa. Não, lá o pessoal está apaixonado até hoje. Porque tem umas congregações aqui que eu já me sinto de casa. Congregação Pedra Angular, Congregação Israel de Deus, que eu principalmente pela congregação... Fala da Porta Formosa, da Porta Formosa, exatamente. A congregação Porta Formosa, que a gente tem... A congregação Israel de Deus, eu costumo dizer que eu tenho um carinho especial por ela, porque foi a primeira. Foi a primeira. Foi onde a gente iniciou. Até a congregação Monte Hebron, que é a que nós congregamos, em que os irmãos também têm uma admiração pela gente. Né? A gente tem Diz que santo de casa não faz milagre, isso não é verdade. Não, isso não é verdade, a gente pregou... Agora sim, pregar, você como adolescente, é só ler e pregar ou tem que ter oração, jejum, tem que ter todo esse preparo? Como tu vê isso aí? Tu tem esse preparo, tu se preocupa, além da leitura, oração, jejum, como que é um adolescente pregador? Pregar não é só ler e dizer aquilo que ele tem, um entendimento do que ele lê, mas para fazer a igreja sentir a presença de Deus, é preciso que o pregador esteja na presença de Deus.
Então, a oração ela é importante. Eu costumo orar pelas madrugadas. Eu gosto de orar pelas madrugadas. É um horário que, para mim, eu acho nosso pastor eficiente. Presidente, pastor Fenelon, ele tem uma frase que ele sempre fala pra gente, disse, madrugada é melhor que a fila tá mais curta. Exatamente. E, assim, orar pela madrugada, jejuar também é muito importante. E o propósito do meu jejum hoje é pela salvação de almas. Porque um pregador que ele não tem carinhos por almas, ele não é um pregador. Agora, uma coisa que Deus ele tem abençoado você por onde anda, até a tua agenda não tem espaço até mês de julho, né? Tá até o mês de julho, para a glória de Deus, ela tá bem cheia. E isso não só cultos normais, mas festas. Sim, festas. Esse ano a gente já tem 2 festas para ministrar, que é na congregação Peniel e na congregação Monte Moriá. Oh, isso é benção. Então, qual é? Peniel e Monte Moriá. Peniel e Monte Moriá. Pode aí nos esperar que nós Moriá estaremos dia 16... dia 15. 15 de abril. Dia 15 de abril. E a da Peniel é dia 17 de junho, se não me foge a memória. Pois é, então assim, tem que haver essa preparação, porque quando chega pesa, né? A Bíblia diz que o fogo, ele tem que arder do altar. Sim. Então tem que sair fogo do altar. Sim, exatamente. Eu costumo dizer, se não jejuar e se não orar, não adianta ele ir pregar. Porque não vai se enrolar nas palavras, não vai sair nada. Tipo, a gente que está lá é responsável por trazer a presença de Deus para a igreja. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Unicamente também porque geralmente eu vou dar um exemplo, pode acontecer um fato, vamos dizer, um demônio manifesta. E se você não está preparado, você não vai conseguir expulsar ele. Então tem que orar, tem que jejuar, tem que ter leitura da palavra. Porque eu costumo dizer, se orar e jejuar e não ler a Bíblia, não adianta de nada. É importante essa questão que você colocou aí, na questão de se preparar. Deixa eu te falar, teve uma congregação que houve uma manifestação do demônio lá e chamaram uns, chamaram outros e aí chegou um adolescente lá e Deus, através do adolescente, Deus expulsou o demônio. E as pessoas lá ficaram abismadas, porque assim, eles às vezes hoje, eles não veem os adolescentes como pessoas cheias de Deus, né? E isso é uma realidade que já está acabando, né? As pessoas hoje já têm uma concepção diferente, né? Mas assim, para você que é adolescente, pregador, nós estamos com a escola, né? Sim, estamos com a escola de pregador. Inclusive você é aluno, né? Aluno. Se a gente não aprender, não adianta a gente... Mas assim, tem muitos adolescentes hoje que querem pregar, que até se espelham em você, né? Porque a gente, que às vezes a gente vai tomando posições na igreja, que é o teu caso como pregador, como obreiro, e as pessoas olham e dizem, eu quero ser igual ele. O que você tem para falar para os adolescentes que estão te assistindo aí agora, que querem ser pregador? O que eles têm que fazer para ser um pregador? Primeiramente, um adolescente, para ser pregador, eu costumo dizer que ele tem que começar por casa, né? Eu comecei em consagração na minha área. Não adianta querer começar em outros lugares, tem que começar dentro de casa. Tem que orar bastante. Orar é o essencial. Se não orar, os projetos não vão para frente. Unicamente eu estou aqui, pastor Arlilson, principalmente pela oração, porque eu busquei. Então, assim, para os adolescentes que estão assistindo agora, se quer ser um levita, se quer ser um pregador, se quer chegar a um lugar alto, primeiramente de tudo a humildade e o joelho no chão. Porque se tiver o joelho no chão e a humildade, Deus vai abençoar. E ele vai crescer. Na obra de Deus é diferente, né? Quanto mais desce, mais a gente cresce, né? E aí, essa questão também que nem um exemplo do adolescente que ninguém conseguiu expulsar a manifestação do demônio, ele conseguiu. Hoje em dia, o culto mais avivado é o dos adolescentes. A gente presta atenção nisso, que o culto onde
almas são salvas, até festas de adolescentes são as festas mais animadas, mais avivadas. Pelo menos para os adolescentes. Sim, pelo menos para os adolescentes. Pelo menos no ponto de vista de adolescente. Até da UADEP a gente enxerga isso, né? Eu nas festas do ano passado, agora o pastor Elton Marques, que é o pastor da área do Bairro da Paz, ele até comentou isso, né? Antigamente todo mundo não queria ir para a festa adolescente. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente quer estar na festa de adolescente porque é atrativa. Então, assim, ano passado foi conforme nós íamos pregando, almas vinham aceitando, a maioria era adolescente. E até nos batismos com o Espírito Santo, onde nós saímos das congregações, 8 batismos, 10 batismos, tinha um número alto de adolescentes recebendo batismo com o Espírito Santo. Então, eu vejo a questão, para falar a verdade, a área que mais foi trabalhada, essa questão do batismo com o Espírito Santo, foi a área do Guanabara, né? Então, até então, ano passado era com o Ronaldo, mandar um abraço para o Ronaldo também, o nosso pastor Ronaldo, que ele trabalhou bastante essa questão do batismo com o Espírito Santo, né? Tanto que das áreas que eu mais percorri, que eu mais andei pregando, a área do Guanabara foi uma das áreas que mais teve esse privilégio de receber o batismo. Então, assim, pastor, adolescente hoje, ele não é só um adolescente, ele é um adolescente usado por Deus. Tanto a gente percebe que vários adolescentes hoje têm essa capacidade de desenvolver o ministério e de ser usado aí por Deus para fazer algo grande. Muito bem. Nosso tempo já acabou. Um papo legal desse, a gente passava a tarde todinha, né? A gente já passava até para o programa aí, Mulheres Cristãs, né, que está vindo agora depois do nosso programa. Mas nós queremos agradecer aí pela sua audiência, tá? E agradecer o nosso pregador Gerson, que é um dos pregadores aí do Conexão Team, né? Sempre vai estar vindo vamos. Ministrar a palavra do Senhor. Eu que agradeço pela oportunidade que... Só deixa os agradecimentos aí. Sim, eu agradeço pela oportunidade que é dada para a gente estar comentando um pouquinho de como foi, de como começou e de como a gente está. E agradecer aos irmãos que estão nos assistindo agora, né? Que continuem aí na audiência, que esse programa Conexão Team unicamente para mostrar os trabalhos que Deus tem feito através da UADEP para a edificação da nossa igreja. Muito bem, esteve comigo aqui o pregador, obreiro, professor da Escola Bíblica Dominical, o Gerson Carvalho. E adolescente. E adolescente, rapaz, e adolescente. E que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.